Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grandourados, este canal que é voltado à nossa família douradense e também às famílias por todo o Brasil. Nós queremos agradecer a sua companhia aqui conosco e hoje nós vamos meditar num texto muito precioso das Escrituras Sagradas, que é Eclesiastes capítulo 3, os versos de 1 a 8. Você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar conosco. Esse texto diz que tudo tem o seu tempo aqui debaixo do céu. E nós vamos ver sobre o tempo hoje, tá bom? E eu quero deixar aqui um abraço às famílias que nos acompanham, a você que nos acompanha, lembrando que esse programa é da Igreja Presbiteriana de Dourados, também conhecida aqui como Igreja do Relógio, e temos a alegria de receber as famílias ali para juntos cultuarmos a Deus em espírito e em verdade. Então fica o nosso convite a você e a sua família. Nos domingos são às 9 horas da manhã e nesses dias, por causa do toque de recolher, estamos com as nossas programações mais limitadas e está sendo às 18 horas e 30 minutos o culto da noite, que você também pode acompanhar aqui pela TV Grandourados, tá bom? Vamos dar um intervalo e vamos meditar após na palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Um dos assuntos que muito mexe conosco é sobre o tempo. Nós não somos senhores de nada, muito menos do tempo. Engana quem pensa que é senhor de alguma coisa. Não somos senhores de nada. Há um único Deus, Senhor dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, aquele que nos enviou o seu Filho, aquele que nos ama e aquele que voltará para julgar esta terra. Então, Deus é o dono de todas as coisas, inclusive do tempo. A Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá no princípio criou o tempo. O tempo passa a existir porque alguém criou o tempo. E existe uma coisa chamada flecha do tempo. Nós estamos aí no ano 2021 e a flecha do tempo vai rompendo as eras, vai rompendo os séculos, até o dia que Jesus voltar para colocar fim a esta era e ao tempo. Então o tempo, ele está com o seu tempo contado. E Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o início e o fim. Então o tempo tem os seus dias contados. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele fala sobre o tempo. No capítulo 3, os versos de 1 a 8, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou,
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de se alegrar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, há tempo de amar e tempo de odiar, há tempo de guerra e há tempo de paz. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas aqui debaixo do céu. A flecha do tempo vai rompendo o universo, vai rompendo as eras, vai rompendo os séculos. Assim, chegamos aqui em fevereiro de 2021 e a flecha do tempo continua rompendo o universo, continua rompendo as horas ou as eras. Você sabe perfeitamente como que o tempo é um assunto delicado para nós. Quantos anos você tem? Então você vai olhar e vai falar assim: olha, eu já vivi tantos anos, 20, 30, 40, 60, 70. Estamos aí num período que os brasileiros estão sendo vacinados, e que bom que chegou a vacina, estão sendo vacinados. E assustamos quando o calendário coloca lá acima de 99 anos. Quanto tempo vivido! Louvado seja Deus. Eu cheguei a pensar e falar com a minha esposa: será que tem muitos nessa idade para ser vacinado? E com pouco começa a apresentar os idosos acima de 99 anos. Há muitos, que bom, graças a Deus. O tempo, e eles sabem perfeitamente a razão do tempo. Com o tempo nós vamos alcançando algumas maturidades, vamos também desenvolvendo algumas doenças. O tempo, que ao mesmo momento que nos engrandece, nos honra, tantos anos, ao mesmo tempo também ele é contra nós. Quantas doenças e enfermidades que vão apresentando ao longo do tempo, de forma que o tempo é um desafio para todos nós. E nós não somos senhores do tempo, nós não conseguimos parar o tempo, nós não conseguimos acelerar os dias, nem frear os dias. A verdade é que nós vivemos no tempo e no espaço. O passado já passou, não volta mais. O futuro é completamente incerto do ponto de vista da existência nesta terra, nesta caminhada, nesta jornada. E o que nos resta é o presente. Alguns falam que o presente dura em torno de 10 segundos. É o tempo de um pensamento ser construído na mente e ser proclamado pela sua boca. É o tempo do presente, em tese não passa de 10 segundos. Então esse é o seu tempo, 10 segundos, o presente. E assim nós vamos vivendo o nosso tempo, sujeito ao tempo. A vida vai passando no tempo, os dias vão sendo contados no tempo. A nossa grande expectativa é que Jesus disse que quem crer nele tem a vida eterna. Há uma eternidade onde o tempo já não é mais contado. E nós aguardamos este tempo chamado eternidade, onde não se passa mais o tempo. Salomão está nos colocando aqui diante de uma reflexão muito séria. Ele diz assim: olha, tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo. Tudo tem o seu tempo. E aqui debaixo do céu, tudo tem um propósito. Quer dizer, há um tempo, há um prazo das coisas acontecerem.
e há um propósito para as coisas acontecerem. E é neste contexto que Salomão fala assim: olha, há tempo de nascer e tempo de morrer. Toda vez que morre alguém, a gente fica cheio de razões, desculpa. Eu lembro de uma pessoa que morreu o pai dele e ele tinha muito apego ao pai, e ele porque queria culpar alguém pela morte do pai, não tinha mais a quem culpar. Ele começou a culpar o tratamento que o pai dele recebeu no hospital. E eu disse para essa pessoa: olha, não adianta, todos nós temos um tempo definido, e quando chega o nosso tempo, nós somos recolhidos aos portais da eternidade. Encerra aqui esse período temporal, esse período cronometrado da vida. E a Bíblia, lá na língua grega, usa dois termos para falar do tempo. Um é o cronos, que é o tempo do relógio, é o tempo do cronograma, da cronologia, do que você conta os seus anos, que você marca um encontro com alguém, que você faz um contrato com data de vencimento. Então é o cronos, é o tempo do relógio, do cronômetro. Esse tempo organizamos a nossa vida em torno dele, ele é instituído por Deus para nós, organizamos a nossa vida em torno dele, mas é um tempo onde nós registramos as coisas, onde nós marcamos o encontro. A outra palavra para tempo na língua grega é kairos. Kairos já não é mais o tempo do cronômetro, do relógio. É um tempo indeterminado. É um tempo que a gente considera nos estudos bíblicos o tempo de Deus. Não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. Tem coisas que não adianta você forçar a situação. Ela vai acontecer no tempo estabelecido por Deus para ela acontecer. Como diz o poeta: não apressem os rios, deixem que eles corram naturalmente. Não tem como você acelerar o rio, não tem como você acelerar o tempo. O tempo, ele tem o seu espaçamento próprio. Então o cronos é o tempo que você pode registrar, e o kairos é aquele tempo onde as coisas acontecem no plano de Deus, e nós não temos como mexer neste calendário de Deus, nem para atrasar, nem para adiantar o tempo. Então há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós não podemos nunca esquecer que a vida humana aqui sobre a face da terra tem seus dias contados. O salmista até diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então nós temos os dias contados e cronometrados, mas não temos o kairos deste dia, não sabemos o tempo que nós vamos levar aqui. Por isso que é melhor você acertar sua vida com Deus agora. Como você não sabe quanto tempo ainda te resta, como você não é senhor do tempo, você pode contar quantos anos você já viveu, mas não sabe quantos ainda vai viver. O cronos você pode administrá-lo, mas o kairos é um tempo que extrapola aos seus cuidados, você não tem como, é o tempo estabelecido por Deus. Então é melhor você preparar a sua vida para encontrar-se com Cristo, porque quando chegar o seu tempo, o seu kairos, o tempo de Deus estabelecido para você, você está com a sua vida em dia com Deus, você pode partir, descansar em paz, porque o texto aqui diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós nascemos neste tempo, morremos neste tempo. Então, há tempo de plantar e tempo de você arrancar o que você plantou. Ou seja, o tempo da planta, o tempo da colheita, o tempo da plantação dos campos, o tempo de ir lá arrancar, colher o que você plantou naquele tempo. Mas Deus é o Senhor do tempo. Mas lembra que nós estamos sujeitos ao tempo. E uma das coisas que revelam a nossa existência é exatamente você ter consciência
do tempo. É uma das coisas preciosas da existência humana, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Os animais não têm esta sintonia com essas coisas. É exatamente nós termos discernimento do tempo que nós vivemos. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esta meditação em Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8, sobre tudo tem o seu tempo determinado. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos falando sobre o tempo e vamos continuar aqui as expressões de Eclesiastes 3, de 1 a 8. Diz aqui Salomão: há tempo de matar e tempo de curar. Há tempos de guerra e tempo de você ir lá curar aquelas feridas causadas, seja pela guerra, seja causada pelo desgaste da existência. Há um tempo para estas coisas. Por exemplo, muitas das vezes Deus nos coloca num leito de hospital. Para que Deus nos coloca num leito de hospital? Não é verdade? Ou nos permite estar num leito de hospital? Primeiro, você deve estar ali agradecido a Deus de ter cuidados com a sua vida e de ter ali aquele ambiente para cuidar da sua saúde, da sua existência. Não é só da saúde, é da sua existência. Por outro lado, é um tempo que Deus usa para nos tirar dos nossos afazeres. Você mesmo sabe, agora com essa Covid-19 aí, muitas pessoas têm que fazer quarentena dentro de casa, outros vão para um leito do hospital. É o momento que Deus nos tira da horizontal e nos põe na vertical. Ou seja, é um tempo que Deus nos obriga a olhar para cima. Nós ficamos o tempo todo olhando para frente, para os lados, né? Sempre nesta horizontal. Então, de repente, Deus nos coloca numa vertical, exatamente para nós podermos olhar para cima, olharmos para Ele e lembrarmos que há um Deus no céu, o Senhor do tempo, o Senhor da nossa vida, o Senhor da história. Então há tempo de curar, há tempo de tratar a saúde, há tempo de maiores prevenções. Nós estamos vivendo aí num tempo, por causa da Covid, que temos que ter um monte de etiqueta, um monte de cuidados que a gente não tinha no nosso dia a dia, porque é um tempo de prevenção, é um tempo não só de tratar da enfermidade, mas de prevenirmos esta enfermidade. Há tempo para isso, esse tempo vai passar. E um dia nós vamos lembrar deste momento, como lembramos de outras pandemias e epidemias que passaram sobre a Terra, se sobrevivermos a ela. Então há tempo para essas coisas. Há tempo de você derrubar e há tempo de construir. Quantas obras aqui na cidade de Dourados, por momento a gente passa e vê uma casa, um prédio sendo demolido para ser levantado outra construção no lugar. Então há tempo para essas coisas. E as coisas têm que acontecer dentro do seu tempo. Eu tenho descoberto que não basta você fazer a coisa certa, você precisa também fazer no tempo certo, não é? Não basta fazer a coisa certa, ela precisa de ser feita no tempo certo. Diz o texto aqui que há tempo de chorar e tempo de rir. Então você tem que aprender a administrar o seu tempo.
Já pensou você rindo num velório? Não é aconselhável, não é confortável isto. Já pensou você chorando num casamento ou num local de alegria, num momento de profunda alegria, você chorando, todo mundo rindo, você chorando? Então há tempo de rir e tempo de chorar. E às vezes você quer consolar alguém que perdeu um ente querido, chega lá, não chora. Como não chora? A Bíblia diz que há tempo para todo propósito, e esse tempo é um tempo de chorar, não é tempo de rir, o tempo do luto. É o tempo de você digerir aquela perda terrível, aquela dor terrível. É tempo de chorar. Há tempo de rir, mas também há tempo de chorar. Ninguém vive rindo o dia todo, só no Facebook. No Instagram você vê gente rindo o tempo todo. Você nunca vê alguém postar lá chorando, né? Mas há tempo de rir e tempo de chorar. Então nós devemos ter uma espiritualidade sadia. Espiritualidade sadia é você saber que Deus é o Senhor do tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para cada detalhe desse debaixo do sol. E uma espiritualidade verdadeira, ela não fica lutando contra estas coisas. No tempo de rir, você vai rir. No tempo de chorar, você vai chorar. É próprio da vida o rir, o chorar. Você ter que plantar, arrancar, derribar, construir. É próprio da vida essas coisas. E Salomão está dizendo, tudo tem o seu tempo certo. Há um tempo determinado por Deus para cada propósito desse debaixo do céu. E ele diz aqui, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Até esse detalhe preocupa Salomão aqui com a nossa existência. Há um tempo que é para espalhar as pedras e há um tempo que é para ajuntar as pedras. Só criança faz isso ao contrário. Sai ajuntando as pedras que eram para ser espalhadas, ou espalhando as pedras que eram para ser ajuntadas. Só criança faz isso. Mas uma pessoa de juízo e que tem a noção do tempo, a noção da existência, ele não faz estas coisas. Pelo contrário, ele ajunta na hora de ajuntar e espalha na hora de espalhar. O texto diz mais, o texto diz que há tempo de você perseverar e há tempo de desistir. Eu acho interessante você comparar assim, há tempo de você avançar e há tempo de você recuar. Isso é como uma estratégia de guerra. Quando um general avança as suas tropas no momento de recuo, ele perde a guerra. Quando ele recua no momento que precisava de avançar, ele perde a guerra. Então tem o tempo para você avançar, tem o tempo para você recuar, tem o tempo de você perseverar, tem um tempo que você tem que entender que você precisa de desistir, ou você precisa de não insistir naquela direção. E isso é sabedoria. A sabedoria de você saber o tempo certo dessas coisas e não atropelá-las, não fazer dessas coisas um agravo para a sua própria existência. Salomão diz mais aqui, ele diz que há tempo de rasgar e tempo de costurar, até detalhes assim, até dos cuidados com a sua própria roupa, não é? E tempo de calar e tempo de falar. É nesse aqui que eu queria chamar a sua atenção de uma forma especial. Há tempo de calar e há tempo de falar. Um servo de Deus, uma serva de Deus, deve entender perfeitamente isto que está sendo orientado aqui. Se você fala no momento que era para ficar calado, você atropela as coisas, você atropela pessoas, assuntos, pautas,
Então há tempo de você ficar calado. E há tempo de você falar. Se você fala na hora de calar, é um erro. Se você cala no momento que você deveria falar, é outro erro. Por exemplo, a Bíblia diz do profeta, do atalaia. Ele deveria falar aquilo que Deus mandou. E se ele calasse, Deus cobraria dele. Há um tempo, nós estamos vivendo na terra o tempo da pregação do Evangelho. Não é tempo de calar, agora é tempo de falar. Chegará um dia que será tempo de ficar calado. Mas hoje é tempo de falar, é tempo de proclamação. A palavra de Deus é muito clara sobre isto. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é este tempo da proclamação do Evangelho, que o reino de Deus foi aberto aos gentios, e onde nós pregarmos o Evangelho haverá conversões, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz mais: e todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Esse tempo é tempo de salvação, é tempo de proclamação da palavra de Deus. Eu estou proclamando para você aqui a palavra de Deus porque é tempo de falar. Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Esse tempo é o tempo de falar as boas novas do Evangelho, falar de um Deus que enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores como você e eu. Então é tempo de falar. Vamos falar, vamos proclamar, é o tempo de proclamar. É claro que também no nosso cotidiano nós temos os momentos de falar e de ficar calado em proporções menores. Mas do ponto de vista do calendário de Deus, esse tempo é o tempo da pregação do Evangelho, é o tempo da proclamação do nome de Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor nesse tempo será salvo. Esse tempo vai passar, tudo tem um propósito no tempo. As coisas vencem no tempo, até um produto de alimentação, ele vence com o tempo, tem lá uma data de vencimento. Então, o tempo é importante para nós, para vermos essas coisas, para detectarmos essas coisas, para executarmos os nossos projetos, para calar ou para ficar calado. Mas no calendário de Deus esse tempo é o tempo da proclamação do Evangelho. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque esse tempo é o tempo de falar, é o tempo de lançar a boa semente do Evangelho. Diz mais o texto: há tempo de amar e tempo de odiar. Você pode estranhar essas coisas, mas há uma espiritualidade sadia aqui. Nem todo tempo é tempo de você amar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Por exemplo, quando nós vamos corrigir um filho, ele é um tempo de aborrecimento. E o seu amor não pode ser isentado ali, mas ele também não pode abafar a necessidade de uma correção. Mesmo que traga aborrecimento, tem algumas conversas em família, dentro do casamento, que elas são necessárias. Então não é todo tempo eu te amo. Não é todo tempo dizendo para o filho: filho, papai te ama, mamãe te ama. Não. Há tempo de amar e de você demonstrar este amor, mas há tempo também de aborrecer. Muitos pais não querem se desgastar com os filhos, não querem corrigi-los, querem sempre parecer bonzinhos. Então há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de você chamar a sua casa em ordem, colocar em ordem a sua vida, a sua casa, ainda que isso te traga aborrecimentos, lutas, tristezas e até lágrimas. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o choro do arrependimento, é o choro do aborrecer. Às vezes você tem que romper com o pecado, e isso vai te trazer algum tipo de desconforto, mas é necessário você passar por esse desconforto. Há tempo de amar e há tempo de
aborrecer. Então você terá que passar por isso, não tem como evitar. E nós precisamos entender que estamos aqui sujeitos ao tempo. E há tempo de amar e há tempo de aborrecer. E o texto conclui dizendo: tempo de guerra e tempo de paz. A vida do crente neste mundo é uma guerra constante. A vida de um crente neste mundo é cheio de lutas, é uma batalha constante, é uma guerra constante. Alguns gostam de chamar até de batalha espiritual. É uma batalha constante, é a guerra da verdade contra a mentira. É a guerra da verdade que nós aprendemos e temos em Deus, na pessoa de Cristo, contra a mentira arrojada por Satanás, conquistando o coração dos homens. Quando nós proclamamos a verdade, é porque nós entendemos que esse tempo é um tempo de guerra, é um tempo de luta, é um tempo que nós não podemos fazer vista grossa às coisas, é um tempo de corrigir, é um tempo de guerrear, até na alma, é um tempo de guerrear, entre os reinos também. E quando esse texto foi escrito, foi num período em que praticamente todos os anos os reis saíam à batalha. Então, há tempo de guerra e há tempo de paz. Você nunca deve romper a paz e promover a guerra. Já basta a guerra no tempo que ela se torna inevitável. Então, há tempo de guerra e há tempo de paz. O que nós estamos vendo nesse texto é que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as nossas preocupações e ações debaixo do céu. Observe esse texto de Eclesiastes capítulo 3. Lembre que você está sujeito ao tempo. Coloque a sua vida em ordem com Deus e diante de Deus, porque você está sujeito ao tempo. Você está sujeito a estas coisas relacionadas ao tempo. Há tempo de guerra e tempo de paz. Eu oro para que venha um tempo de paz no nosso país, mas nós estamos vivendo um tempo de guerra. É a guerra da mentira contra a verdade, da verdade contra a mentira. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo neste dia. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós falamos sobre o tempo, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Sugiro que você pegue esse texto e faça uma leitura dele. E lembre que você está sujeito ao tempo. E lembre que esse tempo que passamos junto aqui é um tempo muito precioso. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. É num tempo onde não contamos o tempo. A vida eterna é um presente de Deus para todo aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu Salvador. Nós vamos orar por você que nos acompanha agora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ó Deus, nosso Pai, nós agradecemos a bênção de estarmos aqui neste programa, levando até os lares a palavra do Senhor e a meditação dela.
Eu peço, Senhor, a tua bênção e a tua paz sobre aqueles que nos ouvem, nos acompanham, nos assistem agora, onde estiverem. Que o Senhor derrame uma bênção e paz sobre a vida dele. Oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados e continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família Douradense. Aleluia.